Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e eu vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Não, não tenho. Inclusive, é como eu te falei, se você me perguntando isso agora, eu digo pra você, foi errado o que eu falei. Não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro, num momento de empolgação. E, de novo, pelo amor de Deus, gente, a impressão que tá passando aqui é que eu cheguei lá, tinha um monte de gente, e eu falei, quem quer vir comigo aqui que eu vou comprar alguma coisa? Pelo amor de Deus, não é isso. Fala, seus mal diagramados, a guerra entre Rússia e Ucrânia transformou quase todo mundo em especialista na geopolítica do leste europeu. Mas isso nem é uma crítica, porque afinal de contas, faz parte da dinâmica das redes sociais transformar os usuários em pitaqueiros convictos dos assuntos mais evidentes do momento. Durante um mesmo ano, a pessoa pode atuar digitalmente como jurado de desfile de carnaval, virologista, comentarista de Olimpíadas de Inverno, cientista político e técnico de futebol. Mas se por um lado isso não me irrita, por outro tem algo que me incomoda profundamente. Político de extrema direita brasileiro que atua internacionalmente. Tá na moda, inclusive, e eu explico. Depois do vereador itinerante Nicolas Ferreira, agora temos o eurodeputado estadual Mamãe Falei, que foi visitar a Ucrânia e analisar de perto como está a situação do país ao lado do assediador judicial Renan Santos. Na viagem, ele tece comentários aprofundados sobre o comunismo, preço de chip de celular e a arquitetura de uma cidade da Eslováquia, provando que não é só um talentoso e promissor crítico de filme de Nordeste. Além disso, nesta semana tivemos também Eduardo Bolsonaro atacando de chanceler clandestino e opinando sobre o que acha da guerra em entrevista para o ex-governador do Arkansas. Bolsonaro virou isentão diplomático para não envolver os amigos milicos na guerra e provar que na prática todos eles são uns inúteis como o Pazuello. Cidadão destemido retirou bomba da rua enquanto fumava um cigarro e o MBL apanhou novamente do PCO durante o carnaval. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. A parte boa da primeira semana dos conflitos entre Rússia e Ucrânia acontecer justamente durante o carnaval é que eu pude me concentrar em atividades mais importantes para essa época do ano. Transformar o corpo em um laboratório itinerante para testar meus limites no consumo de fermentados e destilados, além de alimentos ultraprocessados com doses nada seguras de sódio para um hipertenso. Teve quem, no entanto, preferiu curtir o carnaval não em um bloquinho clandestino, que é bom também, mas em uma manifestação em frente ao consulado russo no Leblon, Rio de Janeiro. Apesar de não ser meu tipo de evento favorito para uma terça de carnaval, até gostaria de ter passado pelo local para aproveitar o feriado e praticar o esporte favorito de toda pessoa do mal, que é meter a bicuda no rabo de integrante do MBL. Eu não tive o prazer inenarrável de bater esse tiro de meta específico, mas soube que o PCO estava presente para defender a Rússia no local, enquanto o Movimento Brasil Livre se posicionava favorável à Ucrânia. Verdade seja dita, os discípulos de Rui Costa Pimenta no PCO não enchem nem um Fiat Doblô e passam o tempo todo defendendo o Neymar na internet. Mas pelo menos para bater no MBL, o PCO sempre serviu e por isso, e apenas por isso, deve continuar a existir. Antes de continuarmos, um minutinho aí para os nossos reclames comerciais. Já voltamos! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal Galãs Feios. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para vocês. No dia 10 de março, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula gratuita chamada As 5 lições fundamentais para se investir corretamente. 5 lições. 1 hora e uma visão completamente nova para te permitir entender o que são os investimentos, os riscos que existem nos investimentos e até se proteger de todas essas barbaridades e armadilhas que os bancos e corretoras pregam a todo instante. Não percam essa aula. Para se inscrever é super simples. Só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e aí no dia 10 de março, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Um abraço e até lá!
Apesar de ter sido eleito deputado estadual por São Paulo, Mamãe Falei do Podemos aprendeu com o vereador itinerante Nicolas Ferreira que é possível ser um eurodeputado estadual. No último fim de semana, ele e o líder do MBL, Renan Santos, viajaram para o continente europeu com o objetivo de chegar até a Ucrânia e realizar doações para o exército do país. Para isso, os dois alugaram um Seat Skoda por R$3.000 e cruzaram a Eslováquia rumo à fronteira com o país que está em guerra, a bordo de um carro que consegue ser mais feio que o Kim Kataguiri. A parte cômica dessa história é que o vídeo não tem quase nada a ver com um conflito bélico e é pura biscoitagem da dupla que obviamente aproveita o momento para demonstrar lamentáveis conhecimentos de geopolítica e, claro, fazer campanha eleitoral e proselitismo político no YouTube, porque afinal outubro é logo ali. Enquanto dirige, Mamãe Falei analisa a arquitetura da cidade de Kozice, que na visão dele é constituída por construções feias, tristes, quadradas e cinzas, o que seria resultado das décadas de comunismo na antiga Tchecoslováquia. Pelas imagens já dava para perceber que os dois estavam mentindo, até porque, por ser em beira de estrada, o lugar parecia mais urbanizado que as cidades com o mesmo perfil aqui no Brasil. Ao pesquisar sobre Kozice no Google, deu para notar que ainda por cima ela é mais bonita e colorida que qualquer município da Grande São Paulo, que se um dia o Mamãe Falei tiver coragem de conhecer e finalmente realizar o trabalho para o qual foi eleito, vai chegar à genial conclusão de que Diadema ou Carapicuíba foram fundadas por Joseph Stalin, mesmo que o tom acinzentado das duas seja fruto purinho do capitalismo. Essa cidade aqui na Eslováquia, eu e o Renan tivemos a mesma impressão. Uma cidade meio triste, né? Meio cinza, assim. Umas construções sem graça, assim, bem quadradas. Enfim, um lugar sem cor, assim, que dá tipo, impressão que você tá num lugar bem triste. E realmente dá pra ver como o comunismo foi avassalador aqui, porque parece que eles estão começando a se desenvolver agora. Essa é a impressão que eu tenho. Olha as casinhas assim, ó. Tudo casinha assim, ó. Inclusive, espero que eles consigam finalmente entrar no front e lutar como voluntários. Essa atuação terá mais serventia ao mundo do que um eventual vídeo do Mamãe Falei analisando o filme de Ucrânia, também conhecido como Snuff Movie. Pesquisem aí. Depois desse início de viagem constrangedor, as coisas pioraram consideravelmente. Primeiro, Mamãe Falei posou em meio a vasilhames e anunciou que estaria preparando coquetéis Molotov para ajudar os civis ucranianos a combater os tanques russos. O que eu desconfio ser mais uma lorota. Como sucateiro da Zona Leste que ele é, deve estar apenas atuando como empreendedor e implementando uma filial de ferro velho na Europa para reciclar vidro, né? Essa narrativa aí é apenas um disfarce para sonegar, já que pro MBL, imposto é roubo. Mas se era o início de um sonho, tudo acabou mal depois do vazamento de áudios com comentários nada elogiosos do Mamãe Falei sobre as mulheres ucranianas. O eurodeputado estadual comentou que elas são fáceis porque são pobres. Acredite, tem um áudio para comprovar isso. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né, cheio de inscritos, funciona demais. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. E ainda revelou que Renan Santos, outro integrante do MBL, faz turismo sexual anualmente em lugares pobres da Europa para transar com mulheres loiras, entre outros comentários impublicáveis e nojentos. São Gold Diggers que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. Resultado, teve o noivado rompido, conseguiu ser considerado um indesejável cabo eleitoral até pela candidatura natimorta do Sérgio Moro e comprovou o que a gente disse há alguns meses, quando Ciro Gomes subiu em palanque com Mamãe Falei, o Renan Santos e o Kim Kataguiri. Lembrando que esse último é contrário à criminalização do nazismo. Vocês não estão lembrados? Pois bem, eu vou refrescar a memória daqueles portadores de amnésia seletiva.
Na época, a gente disse que era pra deixar essa galera do MBL morrer no ostracismo e que eles eram apenas fascistas como o Jair, mas sabiam disfarçar melhor. Não dá pra dizer que ninguém avisou. E é claro que, chegando ao Brasil, o Mamãe Falei pediu desculpas e disse que a conversa foi tirada do contexto. Comportamento de uma mulher? Não, não tenho. Inclusive, é como eu te falei, se você me perguntando isso agora, eu digo pra você, foi errado o que eu falei. Não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro, num momento de empolgação. E, de novo, pelo amor de Deus, gente, a impressão que tá passando aqui é que eu cheguei lá, tinha um monte de gente, e eu falei, quem quer vir comigo aqui que eu vou comprar alguma coisa? Pelo amor de Deus, não é isso. Não foi, nem poderia fazer, inclusive nos áudios eu falo ali, né, ainda que em modo jocoso, em modo informal, eu falo que eu não tive tempo para fazer absolutamente nada, além da missão, eu não tive tempo para tomar banho. Eu tô há 3 dias sem tomar banho, eu tô cheirando mal aqui, eu tô, como eu posso dizer, eu fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa. Então, se as pessoas quiserem me julgar pelo que falou, pelo meu ódio, eu acho que as pessoas têm esse direito de ficar à vontade. Então eu peço só que as pessoas entendam o contexto. São 2 contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão, fez e saiu. A outra coisa é o Arthur que já tinha saído e mandou um áudio num grupo privado para os amigos dele, de forma errada, descabida, não foi na melhor das posturas. E que realmente importa é a missão que ele foi fazer lá na Ucrânia. Turismo sexual agora virou missão, né? Bom, infelizmente, não deu tempo do batalhão Azov cobrar o Mamãe Falhei para fazer os mesmos comentários sobre as mulheres ucranianas na cara deles. Eu adoraria ver essa cena só pra testar um negocinho aí, viu? E a extrema-direita está cada vez mais ousada ao criar cargos novos e que nada tem a ver com aqueles pelos quais foram eleitos. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é deputado federal por São Paulo, onde ele nunca morou. E ainda atua como ministro das Relações Exteriores independente, ao rodar o mundo como se fosse um chanceler de verdade. Nos últimos dias, ele estava nos Estados Unidos da América mais uma vez, mas dessa vez não para visitar a Disney como os ex-BBB Rodrigão e Adriana Santana. Não sabe quem é? Não importa. Não, vamos ser justos agora. O chapeiro poliglota estava trabalhando. E para provar que a oposição estava certa ao apontar que ele era completamente despreparado para o cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Eduardo lamentou ao vivo que a Ucrânia não possui mais bombas atômicas para se defender. É de uma sutileza diplomática admirável. So the sad thing is because Ukraine a couple of years ago they supposed to do not have any more powerful bombs or nuclear bombs, so now they can't defend themselves in a way that they do not need help. E é nessas horas que agradeço ao Adélio por ser só um doidinho de bairro munido apenas de uma faca de pão que acabou deixando o Jair vivo para contar histórias sobre casamentos héteros com Paulo Guedes, Valdemar da Costa Neto e Álvaro Garneiro. Porque se Adélio tivesse acesso a uma faca guinso, hoje poderia ser o Eduardo Bolsonaro como presidente. Eu tenho certeza que o 03 teria ainda mais dificuldade para não envolver o Brasil em um conflito diplomático do que o pai alucinado. O excrementíssimo tem ao menos tentado evitar qualquer tipo de constrangimento, bancando o isentão e pisando em ovos na intenção de não magoar nem o Putin e nem o Joe Biden. Tudo bem que, no fundo, existem intenções obscuras nesse posicionamento, como por exemplo contar com a ajuda russa em equipamentos de tecnologia e espionagem eleitoral. Mas ao não se envolver na guerra diretamente e ainda ter o dom de realizar discursos que, no fundo, não dizem nada e são impossíveis de traduzir para qualquer idioma, Jair ao menos tem conseguido escapar pela tangente e não expor o nosso exército ao ridículo de ter que provar na prática que só serve mesmo para assar picanha e pintar meio fio. No meu entender, nós não vamos tomar partido, nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível, busca da solução. A
principal vantagem de Joe Biden é não ser o Donald Trump. Tirando essa característica, o democrata não tem quase nenhuma virtude em comparação com o seu antecessor. E pior, como denunciava a imprensa norte-americana durante as eleições, Biden está mesmo senil. E em certos momentos lembra o saudoso Jânio Quadros da Varre, Vassourinha, oi! Primeiro palhaço involuntário eleito presidente do nosso país. Eu não preciso dizer quem é o segundo, né? Em discurso sobre a guerra atual, o mandatário norte-americano disse que Putin pode até invadir a Ucrânia, mas nunca ganhará os corações e mentes dos iranianos. Bom, tá certo que o Irã fica logo ali do lado, né? Precisando só atravessar a Geórgia e a Armênia, que tem até estação de metrô na linha azul para facilitar o deslocamento. Mas essa gafe aí dá a entender que a cabeça de Biden deve estar situada em algum momento na segunda metade dos anos 80, quando os Estados Unidos tentava ganhar o coração e as mentes de certos grupos iranianos, facilitando o comércio de armamentos. Doses seguras de senilidade. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Alguns momentos desse conflito são tão insanos que parecem até meme ou roteiro de comédia militar, um gênero cinematográfico que sempre foi bastante popular em Hollywood. O primeiro caso que me deu essa impressão foi a história de que soldados de uma base ucraniana não quiseram se render e mandaram um navio russo se fuder. Em contrapartida, os 13 militares fanfarrões foram exterminados. Diz a lenda urbana que eles viraram heróis na Ucrânia, país que deve ter um conceito muito peculiar de heroísmo, o que também ajuda a entender por que um paspalho profissional como Zelensky virou presidente daquele país. Прикордонники геройські загинули. Outro fato curioso é o uso do TikTok para produzir tutoriais que ensinam civis a guiar tanques russos abandonados pelas ruas. Mas talvez nada supere o homem que retirou uma bomba do meio da estrada com um cigarro aceso na boca. Não vou nem dizer que isso me surpreendeu, porque sendo brasileiro já presenciei absurdos do tipo, como o dia que o cara trocou o botijão de gás da minha casa enquanto tragava deliciosamente um cigarro Eite. Só que, por outro lado, uma guerra com tanto material em vídeo como essa mostra que, olhando de perto, os conflitos são, na verdade, um misto de Apocalipse Now e Top Gun. Se vocês acham que as bobagens ditas nas redes sociais brasileiras sobre o conflito são exageradas, acreditem, nos Estados Unidos o nível da extrema-direita está ligeiramente pior. Ei, Bezi. Oi, Matias. Me chamaram para um grupo de extrema-direita. Você foi convidado para um grupo de extrema-direita? Sim, o Paulo Cogos me chamou. O quê? O Paulinho Cogos te ligou? E eu entrei. E você aceitou? Mas para me infiltrar. Ah, para se infiltrar. Muito bem, o infiltrado na clã. Voltando a falar da extrema-direita americana, Lance Wallnau, um tele-evangelista paga-pau do Trump, comentou que é difícil considerar Putin o vilão dessa história se você tiver conhecimento dos fatos. Pensei que, em seguida, ele fosse comentar o desrespeito ao Tratado de Minsk e a ampliação da OTAN na fronteira russa desde os anos 90. Mas, claro, que estava muito bom para ser verdade, vindo de um neopentec gringo. Em seguida, ele falou que Putin merece ser defendido porque barrou os planos que a CIA tinha em conjunto com a Hillary Clinton para implantar a doutrina LGBT na Rússia, o que o presidente do país evitou, como todo bom ditador faria. It's hard to make Putin the villain if you have all the facts, because the CIA and Hillary Clinton tried to invade Russia to undercut Putin to bring the LGBT doctrine in. They had activists there. Putin locked it down, kicked them out, and clamped down like a good dictator does. Estamos apenas em março, mas o troféu Chapéu de Alumínio já tem um forte candidato a campeão em 2022. Eu ia pensar no Olavo de Carvalho, mas faz tempo que ele não fala nada, né? O Olavo tá meio sumido, né? Não sei o que tem acontecido.
Ainda na área religiosa, apresentaremos nesse compilado semanal uma pastora que pode ser considerada no mínimo intrigante. Ela é uma líder evangélica coach adolescente que parece ser dublada por uma mulher com o dobro da sua idade, mas o estranhamento para quem assiste não acaba aí não. Todas as expressões e a postura corporal da moça parecem ter sido inspiradas na personagem Carminha de Adriana Esteves, com quem inclusive ela é parecida. No culto, a adolescente prega um sermão confuso sobre abraço de cobra e falsas amizades, mas as cenas me deixaram ainda mais perplexo, porque eu fiquei pensando que a Avenida Brasil seria exatamente dessa forma se ganhasse um remake da Record. Mas você já viu como é que cobra mata? Olha pra alguém e diga: cobra mata abraçando. Fala pra ele: cuidado com as víboras. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, das nossas lives, dos nossos recortes, das nossas entrevistas e de tudo mais que a gente faz em todas as redes sociais, tem aqui no primeiro comentário os links dos nossos apoios. O Apoia-se, que é o melhor dele e que deu uma murchada brava, viu? Se a gente quiser continuar batendo em bolsomínio, virtualmente falando, não é que nem o PCO faz no MBL, aqui durante as nossas lives e vídeos e tudo mais, nos apoie para que a gente consiga continuar pagando advogado, contador, editor e tudo mais. O Apoia-se é o melhor dele, só tira 13%, mas tem também o nosso Pix, nossa conta corrente, o nosso PayPal para um depósito imediato. Aqui no YouTube o botão Seja Membro, mostra o membro pra gente aí, galera. E também se inscreva na aula do Eduardo Moreira, como eu já falei anteriormente. Tem aqui o link também no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E se você é um desses ainda que ouve Neopentec falando e acha que tá tudo certo, só tem uma coisa pra te dizer: não passaram.